Então agora a gente vai falar sobre o que é a compensação de carbono. Em vez de reduzirem as suas emissões de gases, os países industrializados alegam que algumas ações, como plantar árvores ou prevenir o corte de árvores, podem compensar as suas emissões. De fato, à medida que crescem, as árvores absorvem carbono, que transformam com a água e a luz do sol em açúcar, que as alimentam. No entanto, quando as árvores morrem e se decompõem, o carbono é liberado novamente para a atmosfera. Obviamente, plantar árvores não compensa realmente as emissões de carbono provenientes da queima de carvão ou petróleo, que permanecem na atmosfera muito mais tempo que a vida de uma árvore. Mas fingir que compensa é uma história conveniente para os países industrializados, que podem continuar com seu modo de vida excessivamente destrutivo e tranquilizar a sua população. Imaginem que um desconhecido corta 3 árvores sagradas para sua comunidade e afirma que não tem problema, porque pagou para alguém plantar 3 mudas nas proximidades mesmo. Essa pessoa afirma que a sua perda foi compensada, uma vez que o número total de árvores no futuro será idêntico. É óbvio que isso não é equivalente, pois as árvores de vocês eram sagradas e únicas, e vocês perderam as suas árvores hoje, ao passo que as novas árvores só crescerão daqui a muitos anos. O mesmo se aplica aos créditos de carbono. Provavelmente vai funcionar assim. Os promotores de projetos procuram terras onde possam plantar árvores ou terras onde as florestas sejam abundantes e se aleguem que elas estejam em riscos de serem cortadas. Eles vão negociar um acordo com os proprietários da terra, pagando em troca da venda do direito de plantar árvores ou em troca de não cortarem as árvores naquele pedaço de terra. Muitas vezes, o acordo também exige que o proprietário da terra deixe de entrar na terra para a qual os direitos foram vendidos. Depois de obterem os direitos sobre a terra e plantarem as árvores, se for esse o projeto, ou não fazerem nada, se o projeto for simplesmente não cortar árvores, começarão a ser emitidos os chamados créditos de carbono. Imaginem um crédito de carbono como um pedaço de papel que representa uma promessa, seja de plantar árvores, seja de não cortar as árvores existentes. E esses créditos podem ser comprados e vendidos. Os promotores do projeto venderão os créditos de carbono a compradores, que na maioria das vezes estão localizados em diferentes países. Os compradores utilizarão esses créditos para continuar emitindo quantidades insustentáveis de gases, fingindo que isto está sendo compensado e que, portanto, é aceitável. Embora tanto os promotores de projetos como os compradores afirmem que o seu objetivo é proteger as florestas, isso não é verdade, uma vez que os projetos e os respectivos créditos são utilizados para permitir que novas emissões ocorram em outro lugar. Uma vez que os países industrializados emitem quantidades muito elevadas desses gases, eles necessitam de grandes extensões de terra para plantar árvores e sequestrar o carbono. De fato, a terra necessária para a compensação de carbono no ritmo atual de queima de petróleo, gás e carvão é maior do que muitos países inteiros. Como os promotores de projetos procuram continuamente as terras mais baratas e, idealmente, terras onde a natureza não tenha sido destruída ainda, eles sentem-se muito atraídos pelas terras das comunidades indígenas. Isto porque os direitos sobre a terra indígena nem sempre são reconhecidos ou aplicados. E mesmo quando isso acontece, eles esperam poder negociar as terras por um preço mais baixo,
para negociar a terra por um preço mais baixo para os direitos sobre a terra indígena do que sobre a terra no seu próprio país. Os projetos de compensação de carbono existem há 15 anos. Então, o que se sabe sobre o que eles conseguiram até agora? Muitos estudos concluíram que a maioria dos créditos de compensação de carbono não conduziu a uma proteção adicional das florestas. Uma situação era que as florestas, teoricamente, que estavam protegidas pelo projeto de compensação de carbono, não estavam sequer ameaçadas. Em outros casos, as árvores foram queimadas do mesmo jeito, ou as árvores plantadas eram de uma única espécie não nativa, que não sobreviveu muito tempo. Como consequência, o projeto não conseguiu sequestrar carbono. Um estudo recente avaliou que 94% dos créditos de carbono certificados pela maior empresa de certificação do mundo, a Verra, não traziam os benefícios para o clima, em particular porque as ameaças às florestas foram largamente superestimadas. Longe de proteger as florestas e o planeta, a imensa maioria desses projetos conduziu a um aumento das emissões de carbono, tendo em conta as emissões que foram permitidas em outros locais. Em relação ao impacto nas comunidades locais, foi relatado que, em muitos casos, muitos projetos de compensação de carbono, as comunidades proprietárias e responsáveis pelas terras não foram informadas do projeto e não deram o seu consentimento, mas o projeto prosseguiu assim mesmo. Houve também muitos relatos de comunidades que não tinham conhecimento da partilha dos benefícios da venda de créditos e de promotores de projetos que não respeitaram o acordo que assinaram e não compensaram as comunidades conforme o combinado. Muitos projetos também têm apresentado violações dos direitos humanos, incluindo espancamentos, tortura, estupro e assassinato. Por exemplo, foi relatado que um projeto de plantação florestal gerido por uma empresa chamada Green Resources, na Reserva Florestal Central de Kachung, em Uganda, levou a que o acesso à plantação fosse negado às comunidades vizinhas, apesar dessa terra ser vital para o cultivo de alimentos, pastagem de gado e a recolha de recursos florestais. Quando os membros da comunidade tentaram entrar na terra, foram espancados pelos guardas. Os produtos químicos utilizados para o cultivo das árvores poluíram a terra e os cursos de água, provocando a morte de animais e a perda de colheitas. Essas violações de direitos humanos são possíveis porque o controle independente é muito limitado e, em alguns casos, as leis nacionais não protegem as populações indígenas. Muitas áreas protegidas, incluindo parques nacionais de onde as populações indígenas foram expulsas ou maltratadas por guardas florestais, estão agora desenvolvendo projetos de compensação de carbono para financiar esses guardas florestais. Essa situação está acontecendo atualmente no Camboja, por exemplo, no projeto de carbono Keosei-ma, gerido pela Wildlife Conservation Society. Um outro projeto no Peru, membros de comunidades florestais foram despejados à força e tiveram suas casas cortadas com motosserras e demolidas por guardas do parque e pela polícia. Isso aconteceu no Parque Nacional de Alta Maia, uma grande área que acolhe um grande programa de compensação de carbono, cujos créditos são vendidos para compensar as emissões de atividades como navios de cruzeiros e parques temáticos em outros países. Um outro caso, o promotor do projeto Carbonext foi acusado de convencer as comunidades Kayapo,
da terra indígena do Alto Rio Guamá, no estado do Pará, a assinar documentos com páginas em branco para obter direitos exclusivos de créditos de carbono. O documento não tinha sido nem traduzido para línguas que eles compreendessem, e eles acreditavam que estavam assinando folhas de atas de uma reunião e não um contrato. A tribo também não foi informada de que o dinheiro viria da venda antecipada de créditos de carbono, e nem para quem os créditos seriam vendidos. No entanto, após inúmeras denúncias ao Ministério Público Federal, a Carbonext abandonou o projeto, e se as violações forem confirmadas, poderá ter de enfrentar processos judiciais para reparar os danos causados aos grupos indígenas. Verificou-se também que alguns projetos de compensação de carbono criaram conflito no seio das comunidades, quando seus membros receberam diferentes níveis de informação ou quando apenas alguns membros foram consultados ou receberam a compensação. A título de exemplo, a decisão de participar dos mercados de carbono continua sendo uma controvérsia no seio da tribo Yurok, na Califórnia, uma vez que nem todos compreenderam que isso iria bloquear as suas terras como reservatórios de carbono durante 100 anos, e que alguns dos seus habitantes estão preocupados com o fato de dar aos compradores empresariais uma licença para poluir em outros locais. No entanto, apesar das provas do fracasso ambiental e das violações dos direitos humanos, estão sendo lançados mais e mais projetos de carbono, o que leva a uma pressão cada vez maior para encontrar terras para esses projetos. Isto porque os países industrializados vão lutar até o fim para manter o poder e a riqueza que obtêm das atividades que emitem esses gases. A charada de que esses projetos compensam as emissões de gases é, portanto, muito importante para eles. Assim, os países podem continuar dando prioridade ao seu poder, à sua riqueza e ao seu estilo de vida e manter as respectivas populações tranquilas.